Olá, boa noite a você que nos acompanha aqui pelo Facebook Catedral Marabá. Hoje, 3 de outubro de 2019, estamos começando mais um programa Comunidade e Fé, realizado pela Pastoral da Comunicação da Paróquia São Félix de Valoar. E começamos agora o mês de outubro, mês que a gente comemora o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, nossa Rainha da Amazônia. Também comemoramos agora no mês de outubro Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nossa mãe intercessora que roga por nós. E nesse clima de oração, de mãe que ora, que intercede, nós convidamos para estar aqui conosco o grupo de oração Mães que Oram pelos Filhos. E hoje nós convidamos aqui a Joaquina. Boa noite, Joaquina. Boa noite, Bárbara. Boa noite. A Joaquina, que é coordenadora do grupo aqui na Paróquia São Félix, e também a Francileide. Boa noite, Francileide. Boa noite. Obrigada por ter vindo. A Francileide, ela é coordenadora de formação e daqui a pouco ela vai explicar para a gente um pouquinho sobre essa questão da formação. E eu queria começar perguntando para a Joaquina, assim, Joaquina, a gente sabe que a sua trajetória já vem de algum tempo na caminhada aqui na igreja. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, eu sou piauiense, a minha família é católica, né? Embora seja aquele católico que não tão praticantes, né? Mas enfim, eu sempre fui muito da igreja, né? Então lá a minha formação, eu costumo dizer que foi nas comunidades eclesiais de base, né? Então com 12 anos eu já coordenava grupos da comunidade. E de lá para cá, lá e aqui também, eu já participei de várias pastorais. Há quanto tempo você veio para Marabá? Você veio morar aqui? 25 anos. Então aqui... É marabaense. Já. Aqui eu já servi a catequese, ao grupo de jovens, aos casais, né? Então a gente sempre está dando uma passeada por todas as pastorais e como uma mãe assim apaixonada, quando eu vi assim o grupo, eu disse assim, não, aí tem alguma coisa, né? E eu me identifiquei muito assim pela maternidade e resolvi conhecer e agora estou aqui. Que bom, então. E a Francileide, conta aí pra gente um pouquinho, Francileide, a sua trajetória. Também já faz algum tempo. Como a Joaquina, eu sou piauiense também. Há 20 anos aqui em Marabá. Comecei nova também no serviço, na missão. Né? Desde jovem eu já participava de grupo de jovem. Fui catequista desde da minha adolescência. E depois que cheguei aqui também já participei eu já fiz parte do ECC, fui coordenadora há alguns anos da Pastoral do Batismo, agora estou ajudando na Pastoral do Dízimo e também fui chamada, né, convidada a fazer parte da formação do grupo de Mães que Oram. E aceitei, né? Está sendo um desafio. E bom, então os piauienses estão aqui em Marabá. E deixa eu te perguntar, Joaquina, fala um pouquinho pra gente sobre o grupo de oração Mães que Oram pelos Filhos. É um movimento, né? A nível nacional e a gente sabe também que é internacional. Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, esse movimento é um movimento novo, né? Ele iniciou em 2011 e lá em Vitória, Espírito Santo, na verdade foi a ideia de um grupo de mães pequeno assim, que elas resolveram, vamos orar, aí vamos orar em casa, depois não tem que ser em casa, na igreja, e esse grupo começou, e ele tem uma expansão assim, assustadora. No Brasil quase inteiro já tem grupos de mães que oram, e já tem grupos de mães que oram também fora do Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, na África. Então, assim, é um movimento, né? E aí, hoje as redes sociais facilitam muito, né? Esse movimento seguir ao tripé que faz com que ele cresça sem sair das suas características, né? Então, essas mães criaram um movimento e a partir daí começou essa expansão. Então, a partir de um grupo lá no Espírito Santo, de mães que sentiram a necessidade, né, de orar pelos seus filhos, teve uma expansão, assim, eu acredito que as mães têm essa necessidade, né, de Elas se identificam muito, a gente se identifica, assim,
e a gente sabe que nós católicos, acho que é difícil existir uma mãe que não ore pelo filho. E aí já vem aquela coisa, mas será se a oração de lá, como é que é? Aí a gente vem para o grupo e a gente faz grandes descobertas quando a gente entra nesse movimento. Depois que entra, né? Descobre muitas coisas. E, Francileide, fala pra gente um pouquinho qual a missão deste movimento, qual a missão do movimento do grupo de mães que oram pelos filhos. Joaquina? Joaquina dá o socorro aqui para Francileide. Esse grupo, na verdade, ele tem como missão restaurar, né? Que é o carisma maior dele, é restaurar as famílias pelo poder da oração, da oração intercessora. No entanto, eu vejo assim também, assim, como membro do movimento, que ele vai até mais longe do que isso, porque ele consegue formar, dar uma formação religiosa para essas mães. Ele dá possibilidades das mães terem condição de ser uma boa intercessora. Então, para a gente ser uma boa intercessora, a gente tem algumas condições, né? Por exemplo, você vai ser, para você pedir algo para alguém, você tem que conhecer essa pessoa e você tem que tentar ser também um pouco dessa conquista dessa pessoa. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer Deus. É conhecer Deus. Né, é aumentar essa intimidade nossa com Deus, né? E compreender também o porquê da oração. O que é oração? Por que tem oração que chega a Deus e outras orações não chegam? Né? E muitas vezes a gente se questiona. E quando a gente começa a estudar também, que eu acho que é o grande... o que eu vejo assim, de grande assim, nesse grupo e de diferencial é essa formação. Porque a gente começa a se ver como uma mãe que não... Quando você entra no grupo, você entra pensando assim, vou orar pelo meu filho. Vai só lá orar. Orar pelo meu filho. Né? Só que quando você chega no grupo, você percebe assim, para a oração chegar no meu filho, eu preciso ter uma visão muito maior do que essa. Por quê? Porque quando Nossa Senhora, ela tenta construir o projeto do filho dela. E o projeto do filho dela é o quê? É salvar todos os filhos. Então, quando eu peço a Nossa Senhora para salvar o meu filho, para interceder por algumas questões do meu filho, eu preciso pensar também nos outros filhos. Porque se eu for uma mãe egoísta, eu corro o risco de repente, Deus não ir me atender. Mesmo porque o seu filho se relaciona com outras pessoas, né? Outros filhos. Com outros filhos. Então, essa visão é muito bacana. E o movimento, ele traz muitos materiais e muitas possibilidades da gente ver isso. Né? Crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente. A gente ganha no movimento também essa questão de que, de repente, eu poderia fazer o texto lá na minha casa pelos meus filhos. Mas a gente percebe que o movimento, ele tem uma questão de uma acolhida, da partilha, desse fortalecimento espiritual que o grupo dá pra gente, entendeu? Então a gente começa a ver que é muito além do texto. Só para exemplificar isso, quando nós iniciamos o movimento aqui, nós tivemos uma resistência, né? No primeiro encontro foram muitas mães, e depois elas começaram a resistir, porque elas disseram assim, não, eu quero rezar o texto somente. E daí você vai perceber que a organização do nosso movimento não é só o texto. Tá? Então, ele está dividido em três momentos, e o texto só é um deles. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí eu quero falar para vocês, você que está acompanhando, se você tiver alguma pergunta para fazer, para conhecer o movimento, pode enviar
colocar aí que a gente vai tentar colocar aqui a pergunta. E aí eu quero voltar para a Francileide e perguntar assim, Francileide, a gente sabe que nós, mães, temos assim um instinto protetor, né, de querer defender o nosso filho de todas as coisas ruins, colocar debaixo da asinha aqui e não deixar que nada de ruim aconteça. E aí a gente começa a orar por eles e aí eu te pergunto, qual o poder dessa oração? Qual o poder da oração da mãe por um filho? Nós católicos, né, nós somos acostumados e a gente aprende a importância que a oração tem em nossas vidas, como cristã mesmo, orante que somos, né? E no nosso movimento, né, a gente fala que oração, qual é a oração? Tem oração certa? Como é que... Eu já ia te perguntar isso aqui agora. Não tem uma oração milagrosa, não, né? Não tem nenhuma oração. Eu vou orar e já vai acontecer, né? De imediato. Todas as orações, desde que sejam feitas com aqui a minha fé, pergunta. que seja com fé, elas precisam ter perseverança, né? A gente sabe que há algumas formas de oração, né? Que é a nossa oração posta como ação, né? Que a gente deve orar e depois ter a atitude através dessa oração. Uma oração que é feita pelo clamor, né? E a oração de súplica. E que isso nos traz dentro do nosso movimento bem forte, traz esses 3 tipos de oração, né? Mas a necessidade é que a mãe seja missionária, né? A missão dela de orar, de ser catequética, né? De ser evangelizadora de seus filhos, né? Da sua família. E a oração, a gente sabe que tem poder, né? De graças, de bênçãos, né? E até de milagres. A gente sabe que milagres acontecem através da oração. E o nosso grupo tem isso forte, né? Os nossos momentos de oração, os nossos momentos de espiritualidade. Então, assim, em um resumo, seria como orar pelo meu filho. De que forma eu poderia já... uma mãe que não tem experiência da oração, não tem muito hábito, como ela pode já iniciar? Então, é a conversa mesmo com Deus. É a intimidade, né? A procura, é o diálogo, é a sua necessidade. Né? Fale francamente, não tem hora, não tem lugar para a gente se fazer a nossa súplica, o nosso pedido, as nossas orações. Eu estou precisando, eu preciso disso, então é aqui, é agora. Né? O importante é que seja, como eu já falei, que a gente tenha fé. A gente não ore por orar, né? A gente não suplique por suplicar, né? A gente não rogue por rogar. Mas que isso venha, né, de forma consciente. O que você precisa de Deus, né? E daí sim fazer o seu pedido. Uhum. E aí a Francileide falou sobre perseverança e a gente vê muitas vezes, Joaquina, as mães às vezes pedem pelos filhos e querem receber logo de imediato, né? Como você falou, não tem uma oração ali que de imediato já aconteça e aí acaba desistindo, acaba não dando prosseguimento, porque não teve a perseverança. E o conhecimento, né? Por exemplo, nós estudamos agora um documento de João Paulo II, né, apostólico de exaltação, reconciliação e penitência. E lá... Só um minutinho. No movimento, vocês estudaram o documento? O documento. Né? E a gente então, a gente vê que não é só oração, então, também tem estudo. Aí, nesse documento, ele fala muito da importância da reconciliação. Então, eu preciso ser uma mãe reconciliada com Deus, reconciliada com o outro e reconciliada com o mundo em que eu vivo. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é essa reconciliação. Então, eu sou uma mãe reconciliada e eu procuro reconciliar também o meu filho. O meu filho, a minha família. A minha família. E eu vejo assim que quando a gente fala assim da oração,
a gente começa a participar do movimento e a gente vê que até o estilo da nossa oração muda. Né? Porque geralmente a gente ora muito pelo material e a gente continua orando, né? Pelo material, pelo físico. Mas quando a gente vê o grande projeto de Deus, antes de orar por esse material, a gente ora pelo espiritual. Então a primeira coisa que a gente que já nos leva a orar é pela conversão dos nossos filhos. Né? Porque se os nossos filhos forem convertidos, eles vão ter a maior coisa da vida. Né? Não existe nada maior do que isso. Então, assim, essa questão não vou dizer que a gente não peça o material físico, tudo bem, a gente pede. Mas a gente pede muito a conversão. A conversão dos nossos filhos, o entendimento. A gente vive num mundo muito cheio de coisas que, às vezes, a catequese e as nossas práticas de família não dão conta. Não dão conta. Então, a gente precisa recorrer a isso. E a perseverança é o mais importante, né? Então, assim, a mãe, ela tem um poder muito grande. A gente sabe do poder da mãe, né? E aí, uma das características da mãe também é a perseverança. Então, ser perseverante. E a gente não desistir. A gente tem muita inspiração para isso, né? Dentro do próprio movimento, a gente tem as nossas inspirações, os exemplos, né, que nos leva a dizer que a gente precisa orar, precisa crer, precisa ter fé, precisa entender quando os nossos pedidos, as nossas súplicas não são atendidas. Né? Então, conhecendo bem o projeto de Deus, a gente conhece e vai entender também o porquê disso. Até pela palavra da formação Kairos, né? Ao tempo de Deus. Exatamente. A oração que é uma ação que nos santifica, que é isso que a gente quer que aconteça com os nossos filhos e em nossas famílias, a santificação nossa, dos nossos filhos e dos nossos lares. Né? E a oração tem poder para isso, de nos santificar. E ao tempo de Deus. Por isso a nossa perseverança, a insistência, né? que a gente coloca no nosso grupo para a gente perseverar. É meio que às vezes a gente fraqueja, mas que a gente consiga perseverar para sim alcançar as graças e o conhecimento. Né? Porque às vezes a gente sabe que leva até anos para se conseguir uma graça, para se conseguir aquilo pelo que você está orando. E aí acaba que em alguns meses, às vezes a pessoa desiste. Não, mas Deus nem está me ouvindo. Né? Então, às vezes também a gente não sabe se aquilo pelo qual nós estamos orando é realmente o melhor para nós, né? Então, a gente conhecendo bem, e a gente tem esses momentos, por exemplo, de conhecer bem a Bíblia, de estudar, refletir, né, sobre isso. Então, esses momentos nos possibilitam a ampliar esse nosso olhar do que é oração, do nosso papel de intercessora. O que você diria para uma mãe, por exemplo, que perdeu, né, essa fé depois de pedir tanto tempo e aí ela não perseverou? O que você diria para ela? Primeiro, eu ia dar para ela a história da Santa Mônica. Vamos começar com Santa Mônica. Eu ia dar para ela a história da Santa Mônica, porque para mim ela é o maior exemplo de perseverança. E para mim o fruto que ela colheu, gente, é maravilhoso. Então ela orou 33 anos pelo seu filho, né, que é Santo Agostinho. E ela conseguiu o quê? Ela conseguiu ter um filho bispo, santo, super inteligente dentro da igreja, que tem tantas coisas. Então a gente se inspira muito nisso e a gente diz assim, quem somos nós para querer as coisas tão rapidamente, né? Então, primeiro a gente se colocar com humildade diante de Deus, e a gente precisa ter essa humildade, assim, de se colocar bem pequeno diante de Deus, para a gente compreender e depois a gente ter perseverança. Porque uma vez eu estava conversando com um padre amigo, né? E ele disse assim, eu disse assim, nossa, padre, eu já orei tanto para isso e não acontece. Eu acho que minhas orações não são fortes. E ele disse assim, não são suas orações que não são fortes. É o outro lado que está muito
forte, né? Suas orações são fortes, mas o de lá é. Então, continue orando. Então, eu diria para essa mãe, continue orando. Continue acreditando. E a gente precisa fortalecer a nossa fé. Ninguém fortalece a nossa fé do nada. Sem procurar, sem fazer nada. Eu digo isso também para meus filhos. Eu digo assim, gente, para fortalecer a nossa fé, nós temos que alimentar. Então, como que eu alimento? Eu não posso tirar 2 horas do meu dia para me refletir a Bíblia, para me conhecer a catequese da nossa igreja. Às vezes, então, se eu não posso, como que eu vou alimentar a minha fé? Né? Que fé é essa minha, né? Então, assim, a gente vê muito esse problema hoje, né? A falta do tempo, né? E o tempo, não só para oração, mas a falta do tempo para conversar, para escutar, né? Então, essa falta desse tempo, ela impede muito e ela traz muitos problemas. Muitos. E hoje, num mundo tão tecnológico, né? Que tudo tá ali na internet, a Bíblia tá na internet ali, aí você quer ver a leitura do dia, vai ali rapidinho. Então, também parar um pouco para refletir até põe um pouquinho de dificuldade, né? E aí, perguntar para Francileide, voltando aqui para Francileide, a gente sabe que a oração tem força, tem poder, e aí o carisma do movimento é exatamente a restauração. Como a gente pode ver essa mudança no ambiente familiar a partir da oração? A gente tem exemplos, né? E principalmente assim, depois que eu comecei, né, no grupo de mães, porque eu sou católica, né? Mas assim, digamos assim, tem alguns pontos na espiritualidade, até mesmo a oração, né, não era bem frequente na minha casa, na minha família. E depois que eu entrei no movimento, que a gente começou a estudar, que a gente tem a formação, ensinamento mesmo de como a gente deve fazer, de como a gente deve agir em casa, como nós podemos estar fazendo a oração em casa, né? Então, a gente procura momentos. Agora, a gente, em casa, né? A gente tem que fazer o nosso momento de oração em família, né? Coisa que antes eu não via assim, com a família toda, marido, filhos, né? Era mais aquela oração pessoal, individual, né? Na hora minha. E agora não. A gente procura fazer as orações com a família, né? Quando é que dá para todos? Vamos se juntar, vamos orar. E atentando para a necessidade e para a importância que tem a oração, né? O que ela pode causar, o que ela pode trazer de bênçãos, de graças nas nossas vidas e em nossas famílias. E os meus filhos já que meio que estão entendendo, né? A começar pela preparação, né? Quando eles me verem lá, lendo, né? Orando, olha, hoje vai ter... Mãe, hoje vai ter encontro, né? Que eles já sabem que eu fico me preparando, né? Assim, então a gente vê, né, o quão a gente avançou nesse sentido, né? De encontrar momentos para a gente estar em oração, estar junto com a família. Você acredita que isso une a família? Esse momento? Com certeza. Traz a união. Traz a união, é aquela conversa, é o momento que eu tenho de falar para eles a importância da oração, da importância de conhecer Deus, o poder que Deus tem, né? Que no nosso texto a gente fala, Deus pode tudo, 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 tem um finalzinho, né? E eu acredito plenamente nisso e eu tento passar para eles, né? Quando eu falo, olha, no nosso texto, quando a gente termina, né, que a gente fala, as últimas palavras do nosso texto das mães que oram, né? É Deus pode tudo, 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 né? E eu acredito nisso e quero colocar para eles, e se Deus quiser, a gente vai conseguir que eles acreditem, que eles confiem enquanto filho, enquanto marido, enquanto família, que Deus realmente pode tudo, tudo, tudo. Verdade. E eu sei que vocês têm filhos adolescentes, né? E é uma fase super complicada, né? Que o mundo está aí oferecendo coisas bem... que não são muito boas.
De que forma a gente pode tratar isso na oração? Olha, a gente vai pela conquista também, né? Por exemplo, meus filhos não estão comigo, né? E aí eu acho que o que a gente vivencia, a gente precisa transmitir. Primeiro na nossa família e depois vai para os nossos amigos, né? E por aí vai. Mas, por exemplo, eu digo assim para meus filhos, olha, domingo de manhã, gente, hoje vocês se organizem para vocês irem para a missa, né? E aí tem uns assim, não sei o que hoje não dá, não sei o que. Eu disse assim, olha, eu vou para a missa. Mãe, você vai? Vou, mas eu não quero ir para o céu só. Eu quero ir para o céu. A salvação individual. Pois é, eu quero ir para o céu com vocês, então tem que cuidar de vocês também. Entendeu? Então, eu brinco com eles assim, mas é para levar a sério, porque eu sei que é uma coisa importante dentro dos mandamentos. A gente precisa, sim, ir à missa aos domingos. Então, a gente começa a fazer isso. Não é fácil, né? Mas a gente vai pela conquista. E assim, e joelho no chão, dizendo assim, converta meus filhos. Aí o filho escolhe uma profissão, diz assim, meu Deus, que essa profissão seja para ele construir também a sua salvação, porque em tudo que nós fizermos, nós estamos construindo. Vai lidar com pessoa, vai lidar com não sei o quê. Tem que ter um coração bom, né? Então, a gente, joelho no chão, orando pelos nossos filhos em tudo que eles fazem, e eles vendo o exemplo, é a oração, né? Orar e ação. Então, essa nossa ação, o exemplo, eu acho que é o que arrasta. É isso. É verdade. Os meus que são mais novos do que o da Joaquina, os meus filhos, aí eu digo que nas nossas formações, tem que procurar, vamos procurar um momento que a gente possa estar orando, não só sozinha, mas com os nossos filhos, com o nosso esposo, em família, né? Aí como eles são mais novos, tem dia que eu chego, hoje eu quero rezar o terço, eu vou rezar o terço, né? Aí que eu chego para eles, aí não, mãe, eu vou estudar, outro, não, ei, vocês são meus filhos, ainda são novos, estão em casa, eu quero agora, nós vamos agora. Meio que... Porque eles sempre vão colocar uma coisa, vão argumentar, vão dizer... Né? E por eles serem mais novos, né? Costumam ser, eu espero, mais obedientes, né? Então, depois de nossas orações de terços feitos, e aí? Não foi bom? Foi bom demais, mãe. Então, por que essa resistência? E daí, sempre nesses textos, pedindo. E eles verem o jeito que a gente pede, como a gente pede. Já vão aprendendo, né? Já vão vendo aqui, que é joelhos, porque a gente aprendeu, né? Agora, é joelhos realmente no chão, né? Filhos de pé, se a gente quiser, os nossos filhos de pé. Né? Então, as nossas orações de joelho. Então, eles verem aquilo. E, de certa forma, a gente vai trazendo eles. Através das nossas orações. Verdade. Tem algum testemunho que vocês poderiam contar pra gente nessa caminhada das mães que oram pelos filhos, né? Tem. Assim, o testemunho bem atual, assim. E eu me emociono muito para falar dele. Eu não vou falar quem, né? Mas eu tenho uma mãe que ela tá no movimento desde o início, assim. E para mim era claro aquela luta dela, né? Ela estava passando por um momento assim muito difícil, porque ela é uma mãe assim muito católica e daquelas que garante aos filhos toda a catequese direitinho, né? Batismo, primeira Eucaristia, crisma, e chegou na crisma, como acontece com muitas mães, né? O filho desandou os caminhos, né? A fase adolescente. A fase, né? Daí vem toda essa questão dos conhecimentos, de história, que revolta, que não sei o quê, e as coisas de internet. Então, simplesmente o filho não vinha mais para a igreja, não vinha mesmo nem um dia. E até, assim, demonstrava em muitas coisas, assim, a total indiferença, as coisas de Deus, as coisas da igreja. Isso causava um sofrimento muito grande para ela, sabe? Muito grande.
Mas aí, no dia que nós estudamos a história de Santa Mônica, ela disse assim, e eu vou conseguir também. E a gente conversava, e ela dizia, ai, que hoje foi isso, mas eu vou conseguir. Ela é uma mulher de muita fé, assim, de muita. E aí, o que aconteceu? Foi acontecer agora o SEGME. E aí ela, ai, que a gente está tentando tanto, mas não deu certo. No último dia, alguém foi lá e ouviu sim. E foi assim, mas assim, pois deixa que eu vou. E realmente a pessoa foi e houve assim uma mudança assim na hora, sabe? Chegou daquele jeito e já houve muita mudança. Agora eu conversei com a mãe, ela disse assim, eu sei que eu ainda tenho uma grande caminhada. Pode parar, né? Uma grande caminhada, porque não é que ele está perfeito, que ele sinta a necessidade de estar indo e não sei o quê, mas tirou um grande peso, né? Deus já tem um espaço muito maior na vida dele, o respeito e tudo volta, né? Então, esse é um testemunho, assim, que a gente tem, né? E a gente vai continuar orando, né? E tenho certeza que tem muitos outros que às vezes acaba não sendo compartilhado, né? Mas esse foi compartilhado e eu fico muito feliz, né, que tenha acontecido. É um filho que realmente retornou ao Pai. Através do grupo, através dos pedidos e das orações feitas no movimento. Então, vamos falar um pouquinho sobre o movimento aqui na paróquia. Quando foi que surgiu a ideia de trazer o movimento aqui para a paróquia? O ano? Quem foi? Pois é, a Sueli, que era daqui, da nossa paróquia, né, ela sempre teve esse desejo, né, que tivesse... Aí, como a gente tinha um grupo de casais juntos, né, ela ficava insistindo, né, vocês têm que abrir aí, não sei o quê. Aí convidou a gente para participar de um encontro estadual e nós fomos. Aí começou, elas vieram aqui, deram uma formação, mas eu ainda estava assumindo catequese, ficava muita coisa. E o grupo pequeno, 4 pessoas tinham ido para aquele encontro, nós vamos fazer, prometemos uma, né, só que a gente tinha um problema, ninguém queria coordenar. Todo mundo quer o grupo, mas ninguém quer coordenar o grupo, né? Responsabilidade e é aí grande, nós ficamos nesse impasse e por fim a gente conseguiu, né? Agora em fevereiro, né? As coordenadoras da diocese vieram 2 vezes fazer formação. Aí até que enfim a gente conseguiu, né? E mesmo com um grupo bem pequeno a gente conseguiu começar. E hoje a gente já tem assim mães que são super assíduas. E que é um grupo assim que é fortalecido que começa a um dar força para o outro, a se organizar, assim, muito bom. Com quantos começou e quantos nós temos hoje aqui na paróquia? Quantos membros? Pois é, olha, nos primeiros encontros foi aquilo que eu lhe falei, né? A gente teve assim, aquela coisa, vieram bastante mães, na fase de umas 30, né? Logo de início, nós ficamos assustados, né? E animada, né? 30, aí, só que tiveram algumas mães que elas fizeram essa reivindicação, que elas queriam só rezar o terço né? E a gente tem várias programações também na nossa paróquia que as mães querem vir, acaba sendo todo dia, né? Então, hoje nós temos umas 20, 26 mães, não é que elas vêm todos os dias, mas elas vêm, né? E elas são mães que estão no movimento, né? E elas, nessa faixa, 25, 26, entendeu? Mães que vêm com frequência e outras que vêm ocasionalmente. E o grupo se reúne toda quinta-feira ou tem algum outro dia na semana? O grupo reúne todas as quintas-feiras, 19h30, aqui na igreja. E a gente espera que, assim, porque não precisa dizer assim, agora eu vou, e quando eu vou, agora é obrigado a ir. Não, a gente pode ir no grupo para conhecer, para participar de um encontro, né? Então, assim, tira um pouquinho desse tempo e vai para conhecer. Geralmente as pessoas vão dizer assim, nossa, eu não sabia se era isso, né? Porque acaba gostando, porque muitas vezes a própria mãe está precisando de oração, está precisando de formação, né? É muito bom ver as mães começando a manusear a Bíblia,
sabe? Como a gente faz isso todo dia, aí ela já começa a perguntar, é no Antigo ou no Novo Testamento? Daí, assim, aquela coisa de utilizar de fato a Bíblia mesmo, da gente fazer a reflexão, ter um momento oracional, né? Tem também os estudos, por exemplo, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, né? A gente começa estudando capítulo por capítulo, né? E aí a gente vai estudando e é aquele momento de partilha mesmo, né? Na hora da formação, né? Um momento de partilha. Até bom falar quando a Joaquina falou do início da formação do grupo, né? Que no início, nas primeiras, foi aquele, né, todo mundo 30, né? Até mais mães para participarem. Né? Aí a gente vê assim que tem mães que vinha realmente pensando que era oração, né? E as que não perseveraram, não chegaram, né? A ver, a compreender, né? A dinâmica, a didática do movimento. É isso que eu ia perguntar, qual é a dinâmica dos encontros, né? Como vocês fazem ali, né? Chega e tal. Pois é, como nós falamos, eu não participei das primeiras formações, quando a formadora veio realmente, a formadora estadual, dar os primeiros encontros. O meu primeiro encontro, no caso, foi em março, que nós começamos com o Cairóis, né, que é uma apostilha enviada pelo Papa, João Paulo II. Foi própria para esse estudo, que, como a Joaquina já falou, reconciliação, né, penitência e reconciliação, que a gente estudou, que no caso os outros grupos começaram em dezembro e a gente começou um pouco depois, né? Os nossos estudos do Cairóis a gente começou em março, né? Quando eu aceitei a ser formadora, não tinha, não participei, como eu disse, dessa formação. Mas depois diz que a Joaquina disse, não, eu vou ver se eu realmente consigo algumas pessoas, né? Foi onde ela me convidou e eu aceitei. Então, a gente começou em março com esse material, né? Com o tema reconciliação e penitência. Foram 9 meses e a gente terminou agora em agosto. Não foi o último. Que a gente finalizou esse material. E depois a gente continuou com Atos, como ela já falou, a gente fazia 3 encontros de Atos e 1 do Cairóis, que era reconciliação, penitência e reconciliação, né? E no nosso grupo, né, os encontros são feitos em 3 momentos. O primeiro, a gente faz o terço, no grupo, no primeiro momento é o texto das mães que oram, né? O segundo momento é a formação propriamente dita, que é os estudos dos Atos dos Apóstolos, né? Que tem toda a reflexão, vem um material próprio, né? Para a gente trabalhar, para a gente refletir em cima do capítulo, né? É um capítulo que a gente trabalha por vez. E depois, o terceiro momento, o momento oracional, né? Que é onde a Joaquina também entra como coordenadora, ela faz a parte orante, né? Que é onde ela pega o capítulo que já vem estipulado, já vem dito qual é, e ela traz o momento orante. E daí, as mães meio que no início não entenderam muito, por querer só mais espiritualidade, sabe? E as que perseveraram, a gente vê hoje como elas gostam. Espiritualmente né? também, né? Que cresce espiritualmente. Porque, crescimento espiritual. Porque é meio que passo a passo, sabe? É um material que vem para as mães que oram. É uma reflexão bem assim, de ensinamento mesmo. Né? É de passo a passo, como você deve atuar. Né? A formação em si é muito boa. Né? O momento de oração, o momento de espiritualidade. Né? E foi como ela falou, nós começamos, nós ainda não temos todos os serviços que deveria ter. Né? Tem eu como formadora, tem a música, né?
temos? Tem a de A de mídia, que é a Vanelli. E a de compras, que é a Cláudia. Né? Ainda falta alguns, mas a gente vai... essas mães, o que a gente precisa fazer para essas mães assumirem, né? A gente sabe que o movimento ele acontece no Brasil inteiro. Aí eu tenho uma curiosidade assim, no Brasil inteiro é toda quinta-feira o encontro? Ou vocês escolheram esse dia? Nós escolhemos esse dia e já há uma proposta na nossa paróquia de mudar o dia, né? Porque por conta de sugestão do pároco, né? Ele tem já a sugestão de mudar e a gente está vendo a possibilidade, né? Então, não tem um dia certo, cada um escolhe de acordo com a sua realidade. É bom que as mães agora que oram pelos filhos vão poder acompanhar o programa Comunidade Fé, porque toda quinta, no mesmo horário. E aí ele já tem esse dia da semana que vai mudar? Possivelmente o sábado. Pro sábado. Né? A gente está analisando ainda porque tem algumas mães que participam da catequese, não sei o que, a gente está vendo isso. Né? E também um espaço. Só uma dúvida, quando foi que começou o movimento aqui na paróquia? Foi em fevereiro desse ano? Sim, desse ano. Fevereiro desse ano, né? Então, bora falar um pouquinho sobre Nossa Senhora de La Salete, a história dela, qual a relação dela com o movimento. Então, essa daqui de azul, Nossa Senhora de La Salete, ela tem a imagem dela de 3 formas. Tá? Tem uma que é sentada, que é a mais conhecida, né? Tem uma que é sentada chorando, né? Que é a que dá todo sentido também, né? Mas todas têm toda uma história, né? Então, a coordenadora do movimento nacional, que é a Ângela, né? Ela procurava uma padroeira. E aí tudo pela inspiração, porque no movimento a gente sempre assim, vamos orar pra gente, para o Senhor mostrar alguma coisa, assim. E ela estava no encontro, me parece que no Rio Grande, não sei mais onde que era, numa dessas cidades onde tinha santuário de Nossa Senhora de La Salete. E aí lá ela é muito comum, né? Não tem. Santuário. Santuário, São Paulo, Rio, Mato Grosso, Curitiba, né? Tem bastante, né? Tem algumas. Então, ela foi inspirada junto com o padre que estava, disse, olha, quem é essa daqui? Nossa Senhora La Salete. Ela está chorando por quê? Está chorando pelos filhos, né? Ela disse, então, pronto, tá aqui a Nossa Senhora que vai ser a nossa padroeira. Né? E aí, a história de Nossa Senhora de La Salete, a aparição dela foi na França, e daí diz que naquela época o contexto era de muito sofrimento, né? Pós-guerra e não sei o quê, e muito sofrimento, o povo. Então o que aconteceu? O pessoal estava esquecendo alguns dos mandamentos, entre eles o domingo, né? Guardar o domingo, e aí Nossa Senhora, ela apareceu, né? Chorando para duas crianças, né? E aí ela falou, e aí ela lamentou que o filho dela tivesse sofrido tanto e tivesse que não conseguir aquele objetivo dele, que é salvar todos os filhos, vendo todo mundo se perder, né? Porque não obedecia mais os mandamentos. Então, ela apareceu uma única vez, né? E aí ela fez essa conversa com as 2 crianças, e essas crianças depois passaram por todo o processo e até que conseguiram realmente dizer que era verdadeiro e tudo. Então Nossa Senhora de La Salete tem toda essa história e tem também todo o significado, né, das vestimentas e das coisas que ela utiliza. Saberia explicar pra gente? Pois é, então essa daqui é pequenininha, não dá pra gente ver assim direito, mas ela tem um crucifixo, né? E nesse crucifixo, de um lado tem um martelo e do outro tem um turquês, né? Que tem um significado que é tipo, nós, filhos, nós temos a opção da morte ou da vida, né? O martelo, que é a morte, né?
E o turquês, que é o que tira, né, que é a vida. E bem no meio, o crucifixo, que é Jesus, né? Que é a presença de Jesus, que diz que na aparição ele brilhava muito, né? E tem outros significados. Por exemplo, ela tem flores, né, nos pés, nos ombros e na fronte, né? Então, essas flores também, essas coroas de flores, têm um significado, né? E daí são os mistérios do texto. Diz que nos pés o mistério gozoso, né? Que representa a caminhada de Maria até Isabel. Nos ombros representa o sofrimento do filho que levava a cruz. E na fronte a vitória, né? Pela fidelidade à vontade de Deus, né? Tanto de Maria quanto de Jesus. Então tem toda uma história e assim, e o que é que eu vejo na história de Nossa Senhora de La Salette? Eu fico trazendo essa história para a nossa realidade, né? E eu digo assim, meu Deus, Nossa Senhora de La Salette apareceu e chorava por esses pecados, né? E hoje a gente vê assim tantos problemas na nossa sociedade. E eu fico imaginando assim, nossa, como Nossa Senhora deve estar se sentindo. Então, onde que está o nosso papel de mães intercessoras? O que é que eu estou fazendo como evangelizadora nessa missão? Né? Nessa missão, nesse projeto de Deus. Né? Porque ela chorava por aquilo. E aí eu devo pensar o que? Nossa Senhora vai aparecer hoje? Não. Nossa Senhora, ela grita hoje por todos os lados. E às vezes a gente não tem tempo de ouvir. Né? São muitos os problemas pelos quais os filhos estão se perdendo. Estão se perdendo para esse mundo e estão se perdendo para o outro, para a salvação. Até para esse mundo, né? A gente vê que os filhos se perdem, eles não sabem mais o que fazer. Eu acho que isso deve causar uma dor muito grande à Nossa Senhora e deve nos alertar, dizer assim, mães, vamos fazer alguma coisa. Pela oração, sim, e pela evangelização, né? Porque eu estava pensando assim, olha, algumas décadas atrás a gente ficava assim, estarrecido diante da questão de uma pessoa matar a outra, de não sei o quê. A gente vê a evolução e hoje nós temos um Setembro Amarelo que fala sobre a questão da pessoa tentar contra a sua própria vida, da pessoa perder o sentido de viver. Então, olha a gravidade do que a gente vive hoje na nossa sociedade. Então, assim, o que a nossa oração pode fazer para isso? E como pode? Por que a vida está perdendo sentido? Por que será que os nossos filhos têm muito mais do que tinha antes e a vida está ficando sem sentido? Então, é realmente o trabalho trabalhar a fé, a espiritualidade, né? É dar sentido a essa vida com coisas que de fato vá fazer essa pessoa feliz de verdade, porque às vezes a gente tem um conceito de felicidade que leva a muitas coisas e que na verdade não nos faz felizes, né? Principalmente eu me refiro aos filhos. E aí nesse contexto é que a gente diz que nós, quando vamos orar, nós não oramos somente pelos nossos filhos biológicos. Todas as vezes que nós vamos orar, nós precisamos orar por todos os filhos, principalmente os filhos que não têm uma mãe para orar por eles. Então, assim, eu vivo na sociedade um monte de jovens que usa droga, que não conhece a igreja, que sofre depressão por N motivos, né? Então a gente ora por todos eles e a gente, em nossas reflexões, a gente fala que a nossa oração, ela precisa acontecer de fato e ela acontece quando ela se torna uma ação também. E essa ação, ela precisa perpassar as paredes da nossa casa. Na nossa casa, mas também fora da nossa casa, no nosso vizinho,
no nosso amigo, né? Então, no nosso trabalho, a gente falar no nosso trabalho, né? Hoje eu estava no meu trabalho dizendo, olha, vocês me assistam que eu vou falar, né, sobre isso. Então, a gente precisa fazer isso. Não é fácil, mas a gente depois manda o link para eles, tá? É. Se eles não tiverem assistido, pode mandar o link, a gente vai colocar no YouTube, Pascom São Félix, mais tarde. Então, a gente tem a oportunidade também de evangelizar dessa forma, né? A gente, quando conversa com os jovens, e teve agora recente o SEGME, houve tantos testemunhos de famílias desestruturadas, né? E às vezes a gente cobra tanto dos filhos e não vê o que eu estou fazendo como mãe, o que eu estou fazendo como pai, família, eu estou dando um bom exemplo, estou indo à igreja, porque às vezes eu quero cobrar a presença dele na igreja, mas eu não vou. E daí é onde o nosso grupo, o nosso movimento entra, né? No intuito de não orar só para os nossos filhos, mas por todos os filhos. Então eu também sou filha, quando eu oro, eu estou orando por mim enquanto filha, né? A gente costuma, tem as nossas orações pelos filhos prediletos, né? Que nós chamamos dentro do movimento os padres, né? Que são chamados de filhos prediletos. Então, dentro da nossa oração, da nossa súplica, que é mais do que uma oração na verdade, entra todos os filhos, né? E é esses filhos carentes, filhos que não tem muitas pessoas para estarem orando por eles, né? Principalmente. Os encontros, eles acontecem também nas residências ou só aqui na Catedral? Só na Catedral. Nas quintas, 19h30. Pelo movimento, né, ele se dá que seja prioridade, que seja na igreja, ou se não, pelo menos num anexo, um espaço anexo à igreja. Aí a atividade que vocês realizam é essa, dos encontros às quintas, ou tem alguma outra atividade que é realizada fora o dia do encontro? Só se a gente programar, por exemplo, quando a gente começou a estudar agora Atos dos Apóstolos, a gente quis antes assistir o filme de Paulo, né? Que daí ia ajudar no contexto. Então nós combinamos, vamos assistir o filme para a gente poder compreender mais esse contexto. Mas na realidade, todos os encontros devem acontecer na igreja. Isso é já a direção do próprio movimento, porque o movimento ele tem o tripé, que ia perguntar sobre exatamente, que é a unidade, a humildade e a obediência. Né? Isso que muitas mães não entenderam, né? Porque não é só oração, porque não é só o texto, vamos mudar. Assim não fica melhor, ou assim, né? Fica dando assim, direcionamento. Exatamente, porque se cada igreja começa a fazer de um jeito, daí deixa de ser o movimento e perde as características. Então, assim, ele acontece dessa forma. Então, tem que acontecer na igreja. E a gente, por exemplo, não é que o que está acontecendo hoje no movimento vai acontecer para sempre. Não, se de repente a própria organização sentar e ver a necessidade de mudar alguma coisa, né, do tempo que eu entrei para cá já houve algumas mudanças. Mas aí é uma mudança que é feita lá e repassada. E todo mundo começa a fazer para não perder essa... E, por exemplo, se tiver alguém assistindo que queira, lá na sua paróquia não tem ainda o movimento, o que a gente deve fazer? Deve procurar quem? Tem algum site que deve procurar para ter esse direcionamento? Tem sim. Primeiro. Tem o site das Mães que Oram, né, que dá todo o direcionamento, mas tem também, assim, na diocese tem as mães coordenadoras, porque a princípio quem deseja passa por essa formação, né, para conhecer, né, então passa, e ele é oferecido essa formação, né, dentro da diocese. Mas o que precisa ser feito de fato? Precisa que o pároco queira, porque tem que ser em unidade, né? Então, isso no caso para quem quer formar o grupo na sua paróquia. Né? Porque participar de modo geral, né? Basta procurar a paróquia que já tem. Aí então, aí é para, né, já formar um grupo. Exatamente. Então aí tem uma carta de adesão que o próprio pároco faz, né? Já tem um modelo, tudo direitinho. E aí ele só solicita e começa, né? E aí a maioria dos direcionamentos e das coisas
é pelas redes sociais. A gente tem vários Recebe grupos, o material, tudo, né? Material, tudo a gente recebe pelas redes sociais. Tem muita coisa no YouTube, tem páginas das mães que oram, tem Facebook. E assim, não é difícil, é fácil. O que é difícil é a disponibilidade da mãe também, é verdade. E quais os eventos que tem assim programado para gente? Para os próximos meses? Sabemos que tem um evento agora esse final de semana, né? Tem sim, um evento que vai ser o encontro. Esse encontro é um encontro assim muito bom. Quem já participou sabe, né? É um encontro muito bom. A gente teve o encontro estadual, esse aqui vai ser o primeiro encontro diocesano, né? Então, nesse encontro que vai ser dia 6, lá na paróquia São Francisco, a gente vai ter a presença da Ângela Abdo, que ela é a coordenadora nacional, muito boa, ela tem vários livros, assim, muito boa. Ela vai fazer a palestra Reconhecer a Grandeza de Deus, né? Vai fazer outra também, que é Em Tudo Fazer a Vontade de Deus, tá? Esqueci de falar que o tema do encontro é Ensina-nos a Rezar, tá? Então ela vai dar essas duas palestras. Nós vamos ter 3 padres também que vão dar palestra, né? Que é o padre Rodrigo, que ele vem de São Paulo. Tem o padre Gleidson, que ele vai dar palestra orar na presença de Deus. Tem o padre Cosme, que ele é o diretor espiritual do estado, né? Que ele vai dar palestra Como Vencer o Pecado, e vai ter também adoração com o padre Ademir, tá? E o padre Rodrigo, ele é cantor, então vai ter um show assim no final com ele. Momento de animação. Então, assim... Então, quem quiser participar, só ir até lá, tem que se inscrever em algum lugar. Não. Quem quiser participar, a gente está vendendo, né, o ingresso por conta das despesas que tem, né? Então, o ingresso, incluso o almoço, ele está R$30. Então, ainda temos alguns, né? E quem quiser pode entrar em contato com a gente, ou lá na hora mesmo pode comprar. Na hora, lá na Cidade Nova, na paróquia São Francisco. Né? Domingo às 8 horas. Domingo a partir das 8 horas. Então, agradeço a participação de vocês. Muito obrigada por terem vindo. Digo que o grupo aqui da paróquia tem uma coordenadora muito preparada. Sim, a gente vai crescendo ao longo que a gente vai conhecendo, né? Joaquina, assim, o movimento, a pastoral. Então, o interessante é isso, é a gente não parar ali, mas sim querer continuar a crescer, conhecer, para a gente poder fortalecer os outros que vão chegando, né? E quero agradecer também a você que nos acompanhou aqui no Facebook, Catedral Marabá. Dizer que nós temos agora um canal no YouTube, e esse vídeo vai estar disponível depois para você compartilhar com seus amigos, com as mães que você conhece. Compartilhe esse vídeo para que a gente possa formar uma rede de evangelização, para que a gente possa expandir o grupo de mães que oram pelos filhos, crescer esse movimento tão bonito de mães intercessoras aqui na nossa paróquia, em diversas paróquias que já tem aqui em Marabá. Quero agradecer também aos nossos anunciantes que nos apoiam aqui no estúdio, na realização dos 2 programas que nós temos aqui no estúdio. O Pastoreio Católico com o Padre Ademir Gramelic, que acontece toda quarta-feira, 2h30, e o programa Comunidade Fé, toda quinta-feira, às 20 horas. Então, quero agradecer as óticas Noélia Maia, Fisiomais, a Escola A Mais, Ideal Tecidos, Mara Luz, Michel Comunicação Visual, Comercial Carajás, Dani Bijuteria e a nossa mais nova parceira, Gold Placa, Academia Gold Placa. Então, muito obrigada pelo apoio, pelo incentivo, porque nós precisamos desse instrumento para chegar até outras pessoas. Né? Quantas pessoas a gente pode alcançar? E eu queria encerrar pedindo a Joaquina que ela tem uma palavra para falar para a gente. Pois João Paulo II, quando ele visitou lá o santuário de Nossa Senhora de Nazaré, ele disse: nesse lugar, Maria, a mãe sempre amorosa, mostrou sua dor pelo mal moral causado pela humanidade.
Suas lágrimas nos ajudou a entender a gravidade do pecado e da rejeição de Deus a Deus, enquanto manifestava ao mesmo tempo a apaixonada fidelidade que seu filho mantém com relação a cada pessoa. Então, pensando nessas palavras de João Paulo II, a gente intercede a Nossa Senhora de La Salette, que ela possa cuidar de cada um dos filhos que precisam e cuidar também das mães, porque a gente vive um momento não muito bom, né, mas a gente tem muita fé e que essa fé nos leve a um lugar que foi aquele que Jesus nos indicou, o céu. E essa é uma missão nossa, Mãe. Então, que nós sejamos fortalecidos para lutar incessantemente por isso. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos.